Mas, pastor, vamos falar sobre santidade. O Senhor está nos chamando para a santidade também, né? Porque nós estamos vivendo em uma sociedade imoral. Uma sociedade imoral, corrupta, adúltera, entregue a todos os sentimentos perversos do seu coração. E a igreja precisa de ser diferente e fazer a diferença no meio dessa sociedade. É ser diferente no meio dos iguais. Porém, é perceptível que, ao invés da igreja ser diferente e fazer a diferença, parece que nós queremos viver igual ao mundo, pô. Então, a busca pela santidade é uma constância, né, Fábio? É uma constância. E essa busca não é uma busca que você faz dentro da igreja. É uma busca pessoal. Uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida de abstinência. É fácil? Não é. Mas é necessário. Eu fiz uma live falando sobre isso. É fácil? Não. Mas é necessário. Nós precisamos passar por um tempo de circuncisão, né? Nós precisamos voltar a ter aliança com Deus. E é só... porque a circuncisão era isso, né? Era um corte, né? As pessoas não gostam dessa expressão, né? Mas ela é tão forte que é isso que nós precisamos fazer, um pacto. Uma circuncisão, precisamos cortar. Um pacto, né? Cortar. Sim. Tem que haver sangue, Tem que haver. Entendeu? Entregar até a alma ali, entregar. Precisamos de uma entrega mesmo. Sabe? Uma entrega. A gente que prega tem que entregar. Se entregar mais. Eu tenho uma mensagem boa aí, bem bacaninha. Não, eu preciso ser fiel a Deus para poder ter uma mensagem e ser fiel àquilo que Deus falou. Independente da oferta que eu ganhar, é essa mensagem que eu dou entregar. Eu dei uma mensagem, uma palavra do pastor Luciano Subirá, que eu tenho as minhas divergências, dizendo o seguinte: mensagem boa não é aquela que as pessoas saem alegres com o pregador, é aquela que elas saem tristes consigo mesmas. Será que as nossas mensagens, as pessoas estão sendo tristes com elas? Ou estão me aplaudindo? Poxa, Cajirori, que mensagem de trio. Uhul! Vamos vencer. E a gente tem que pregar essas mensagens. Só tem que mostrar o caminho para vencer. Tem um deserto, tem um Satanás querendo que você transforme pedra em pão, tem uma acusação, tem um levante, tem os Diótrefes da vida, tem os Alexandre Latoeiro que vai te causar males, tem umas bandejas de Nabucodonosor, umas coisas boas para você comer, para você pegar. Tem os demas que amam o presente século. Tem tudo, irmão. Tem a mulher de Potifar, lindona. Potifera. Puxa, irmão. É aquela mulher que você olha assim e o diabo fala, até eu caio com ela. Tem a Dalila, né? A melindrosa. Jezabel. Faz um carinho na sua cabeça. Não, Jezabel tá no púlpito, né? Também, né? Jezabel é quem em mata Apocalipse, profeta. né? Não, tem muito pastor que é Jezabel. Os que matam profeta, os que calam profeta. É o que coloca os profetas para comer na sua mesa. Os que tiram os profetas dos altares, igual fizeram aí, e coloca o cara para fora arrastado. Porque a mensagem não é boa, não agrada, né? A igreja tá louca ou não? Os caras tão loucos ou não? Mas santidade ainda nos compete. Cara, é uma busca. Eu acho que a igreja... Eu acho não. Desculpa. Cara, já leu o Salmo 84 e 7? Coloca aqui, por favor. É Deus da graça? Não. 84, 7. Não, 84 e 7 é um Salmo de Asaf. Salmo 84, 7. 84, 7. Eu acho que é isso. Se não foi 84, se não foi 84, 7, é 89. Mas ele fala assim, ó. Já não há sinais e nem símbolos entre nós. Já não há profetas. Ninguém que saiba até quando. Vão indo de força em força, Não. cada um deles em Sião. Não. Eu vou achar. Deixa eu ver. Vê se é 89. Já não há sinais? Já né? não há sinais entre nós. É o Salmo de Asaf. Já não há sinais entre nós. Então, esse é a cara da igreja. Salmo 74. Desculpa. 9 e 10. 74, isso, 9 e 10. Eu só acertei o Asaf. Olha ali, ó. Já não Lê. vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isto durará. Até quando, ó Deus, nos afrontará o adversário? Blasfemará o inimigo o teu nome para sempre. Porque retiras a tua mão, a saber, a tua destra, tirar de dentro do teu seio. Léo. Tem mais? Do teu seio. Todavia, Deus é meu rei desde a antiguidade, operando a salvação no meio da terra. Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste as cabeças das baleias nas águas, fizeste em pedaços a cabeça do Leviatã e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Tudo isso aqui Deus vai fazer, ó.
Ele é um lamento, depois ele fala o que Deus fez. Ele divide o mar pela sua força. Cuidado das convenções, hein? Quebra a cabeça das baleias, os líderes aí, os presidentes de convenção. Fizessem pedaços as cabeças do Leviatã, os que estão abaixo. E desse por mantimento aos habitantes do deserto. É o que vai restar para vocês. Deserto. Desprezo. Porque é isso que vocês têm. Fendesse a fonte, o ribeiro, secasse os rios impetuosos. Os rios, vai secar. Mas isso pode acontecer por causa disso lá em cima, né? Por causa disso aqui, ó. Já não vemos... Um homem se tornava famoso, conforme houvesse levantado machados contra a esposa do arvoredo, mas agora toda obra talhada de uma vez quebram com machados e martelos. Então, assim, ele está falando que o caos que está em Israel. Lançaram fogo no teu santuário, profanaram, derrubando até o chão a morada do teu nome. A igreja não está profanada? Não está derrubado o altar? Disseram seus corações, despojemos-nos de uma vez, queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Aí a consequência, não tem sinais, não há profeta, não há ninguém que saiba até quando isto durará. Até quando? Aí ele pergunta, até quando, Deus? Parece que Deus está com a mão dentro do seio, vendo acontecer e não está fazendo nada. Só parece. Só parece. Salmo 9 diz que Deus permanece no seu trono. Esse contexto aqui lembra 1 Samuel 3, né? Já não havia visão manifesta. A visão era rara. A palavra do Senhor, a profecia era de muita valia naqueles dias. Aí Ofni e Finéias, os sacerdotes, estavam profanando, se prostituindo na porta do templo e pegando o melhor do sacrifício para eles e deixando o resto para Deus. Onde que mora a esperança nisso aí? Antes que a lâmpada do Senhor se apagasse, Deus chamou Samuel. Deus vai chamar alguém. Essa geração, Fábio, já falei isso aqui, não é a geração fracassada, cara. Também não tem outra geração, é só essa. A minha geração é a nossa geração. Deus vai levantar. Não vai levantar uma geração. É essa geração. Já levantou. É essa Só aqui. precisamos nos posicionar. É essa geração. 1 Samuel 3, por favor, coloca essa aí. geração. Então, a lâmpada não vai apagar. Porque antes que a lâmpada se apague, Deus ainda tem Samuel, cara. Deus tem alguém. Deus tem homens sérios. Deus tem homens sérios. Existem homens de Deus no ministério. Existem políticos bons? Existem médicos bons? Existem pastores de Deus? Existem. E eles vão se levantar. Para isso, o que Deus tem que fazer com os ruins? Expô-los. Porque Expô-los só da assim, vergonha, né? Ao opróbrio. porque só assim, as pessoas de bem, os homens de bem, vão se manifestar. Olha ali, ó. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Eles dependiam do quê? Do Urim e do Tumim. Eles dependiam do sacerdote. E naquele dia, ele deitado no seu lugar, os seus olhos começaram a escurecer, porque não podia ver. Isso aqui, isso aqui é a cara da liderança de hoje. Deitado em berço esplêndido. Os olhos deles não veem mais nada. A visão está deturpada. A liderança hoje não tem visão. Estando também Samuel já deitado, porque aí, quando ele deita, Samuel deita. Samuel deita. Samuel depende de Eli. Ele levanta, Samuel levanta. Estando também Samuel deitado, antes que Deus se apagasse, onde estava a arca de Deus? O Senhor chamou Samuel. Samuel não entende, não compreende, vai até Eli, que também está muito empolgado, irmão. Isso não é para você, não. Você está muito novo. Para eu chegar até aqui, meu filho, eu ralei, paguei preço, não sei o quê, herdei do meu pai, da minha mãe, da minha tia, da minha avó, de não sei quem, o ministério. Você não precisa herdar ministério de ninguém, mas a unção seria bom. Como Timóteo, da avó, da mãe. Aquilo que você aprendeu com a sua avó, o ensinamento dá para herdar. O ensinamento tem que ser, deveria ser hereditário, a gente deveria ter isso. Aí, olha lá, o Senhor chamou... A Samuel disse eles vêm aqui, aí Sobe de lá. novo foi deitar, sobe. Aí sabe o que é legal? Que o Senhor chama ele 4 vezes. Mas ele não conhecia o Senhor. Não tinha sido manifesta a palavra. Você sabe por que nós temos pouco Samuel? Porque a palavra não está sendo manifesta. A palavra não está sendo pregada. Então ninguém consegue despontar, porque os Elis não pregam a palavra, não ensinam. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Ele disse ele, vai deitar. E há de ser que se te chamar, porque eu acho que você não vai ser chamado, não. Eu acho que você não tem chance, não. Mas se chamar de novo, você fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O que acontece aqui? Eli, se chamar de novo deve ser Deus. Mas eu acho que não vai chamar. Deus não vai desistir de você enquanto você não entender e não reconhecer a voz de Deus. Porque não é culpa sua não reconhecer. É culpa de alguém que não te ensinou sobre a voz de Deus.
Até que você entenda. Deus vai continuar te chamando. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Aí aqui tá o X. A gente só precisa falar o que a gente ouve de Deus. Não é o que você ouve no Google, no chat GPT. Tá? A IA montando mensagem pra você. Escrevendo um livro, um monte de gente por aí. Ô pastor, mas é perceptível também que tem muitos ministros, agora indo para outro lado, que já estão cansados, né? Estão exaustos. O ministério também cansa, pesa, né? Abacuque, antes de atender o chamado, ali no capítulo de número 1, a epígrafe diz assim, o peso que veio ao profeta que viu o profeta Abacuque, ou a sentença que recebeu o profeta Abacuque. O ministério também acaba sendo uma sentença, né? Acaba sendo uma sentença, um caminho sem volta, uma carreira. Sabe o que significa a palavra carreira? A palavra carreira no grego é agon, vem de agonia. Ministério não é para ser prazeroso. Cara, eu tô na alegria, porque não é para ser prazeroso. Ministério, ministros, é algo sofrível. É aqueles caras que ficam na parte de baixo remando. Ministério é isso. É remar. Navegadores do porão. É. Né? Ministério é aquilo que Paulo disse. Estou disposto a gastar e me deixar gastar por vós, ainda que saiba que serei menos amado. Ministério não é para quem é amado. É para quem é rejeitado, cara. Quanto mais amado na terra, mais em dúvida o céu estará sobre você. Você não pode ser idolatrado, amado aqui. Os que foram amados demais e aclamados demais, caíram. Voz de homem, voz de Deus e não de homem. Herodes disse, eu sou o cara. Filhão, você vai morrer, você vai expirar, comida de bicho. Ministério não é para nos fazer ricos. Não é sobre o glamour. Não tem glamour no evangelho. Não é sobre fama, né? Não é sobre o evangelho da prosperidade. Ministério é sobre Paulo, que pregou, e morava numa casa de aluguel. É sobre um tal de Pedro que não tinha dinheiro para dar esmola. Isso não é teologia da pobreza. Eles não eram miseráveis. Mas eles não eram milionários. Mas eles tinham o que falta a nós. E nós temos o que talvez eles não tinham. Não tinham necessitados na igreja. O que era meu era seu. Porque havia tudo em comum. Tudo em comum. Hoje não tem nada em comum. Hoje ver pastor totalmente desequilibrado, batendo na mesa, dizendo que a igreja é dele, ele que manda. O outro que fala que não ora para quem não devolve dízimo. O outro que fala que você tem que devolver o trízimo. É o que tem. Parece que é o que tem. Não, mas esses aí são exceções. Não, sim, eu digo como um todo. Mas ainda tem Samuel. E a maioria, na verdade, a maioria estão chorando. A maioria não é rico. E a maioria estão com lágrimas nos olhos. Entraram em 2026 com o ministério como se fosse um fardo. Sabe? Cansados, exaustos. Porque eles estão tentando fazer a diferença e não conseguem. Existem pastores aí que tu sabe que não tem um carro bom para andar. O meu conselho, se é que eu posso dar algum conselho, é descansem. Descansem. Arruma um zimbro. Coma um pão. Beba uma água. Durma. Vá até Horebe, o monte de Deus. A igreja precisa de vocês. Por que Deus não permitiu a morte de Elias? Porque diz assim, ainda tem Jeú para se levantar. Ainda tem Eliseu. Eu não posso perder você agora. Existe gente para você tocar ainda. A igreja não pode perder, Fábio. O céu não pode perder os Elias agora. A gente precisa deles. Precisa de alguém que ainda tenha coragem de orar para descer fogo do céu. Nem que depois ele saia e chore sozinho, querendo a morte. Você imaginou que paradoxal? O cara faz uma oração para descer fogo do céu, matar todo mundo. O cara sai, mata todo mundo. Depois o cara foge. O cara se mete debaixo de um zimbro. Era pro cara sair dali como herói, né? Ele tem que fugir depois. O cara foge. Jesus multiplicou os pães e peixes e fugiu. Tá no texto. João 6. Quiseram aclamar, versículo 15. E quiseram aclamar o rei. Ele fugiu. Foi pro monte orar. Você vê pra onde esses caras fogem? Pro monte. Os caras fogem pro monte pra orar. Pra um lugar deserto. Jesus fugiu pro monte. Jesus ia pra Tiberíades, né? Um lugar deserto. O tal de Elias fugiu pro deserto. Falou pro pai dele, vai lá, eu vou ficar sozinho. Davi, quando Absalão morre, ele sobe num quarto alto e chora. E não para de andar. Porque
pesa. O ministério pesa. Quando ele estava sendo traído por Aitofel e por seu filho, ele faz uma oração muito linda. Ai, quem me dera, se eu tivesse asas como pomba, eu voaria agora Nem mesmo estaria para aqui. um deserto, um lugar de descanso, né? Você entende que o cara tá numa situação tão ruim, que ele tá na caverna de Adulão, e nem Davi consegue ver o futuro dele, cara. Mas ele é rei, mas não consegue ver. Chegam gente pior do que ele. E aqueles caras que são piores do que Davi, que é alma amargurada, espírito quebrantado, tem a lista, os adjetivos deles. Eles olham pra Davi e falam assim, nós estamos com você. Na fraqueza de Davi, no cansaço emocional, no nível depressivo que Davi estava, enfadado, eles ainda viam em Davi um rei. Meu Deus. Eles acompanham Davi, eles animam Davi, eles veem o futuro de Davi. Quando chega 1 Samuel capítulo 30, os mesmos que tiraram Davi da caverna fizeram Davi líderes deles. Porque Ziclag foi queimada, saqueada, destruída. A Bíblia diz que eles estavam com vontade, eles estavam querendo pegar pedras e apedrejar Davi, como se Davi fosse culpado do que os amalequitas fizeram. Sabe o nosso maior problema como igreja? É que em tempo de pegar espada, nós estamos pegando pedra. Meu Deus. O que Davi fez? O texto é lindo. E Davi se fortaleceu, reanimou no Senhor. Ele disse, eu vou alcançar? Eu vou conseguir trazer de volta o que foi levado? Vai. E Davi foi. E eles foram com Davi. Quando chega em Besor, dos 600, 200 não consegue. Eles não conseguem, eles não têm força, eles estão cansados. Davi mata todos eles. Não. Davi disse assim, ó, fica descansando. Nós vamos. Davi vai, encontra um egípcio, faminto. Davi dá comida pro egípcio, alimenta o egípcio, dá água, dá pão, dá, acho que passa de figo, cuida do egípcio. E fala pra ele assim, o egípcio conta, eu vou levar vocês ao lugar. Mais do que Davi fez para aquele homem fez para Davi. Porque às vezes, Fábio, quem te salva, quem você salva, é instrumento de Deus para te conduzir ao lugar daquilo que você precisa trazer de volta. Forte. Isso aconteceu com Naás, né? Quando o Davi foi buscar refúgio, Naás protegeu Davi, mas ele não sabia que 13 anos depois Davi seria o rei. E Davi vai lá e abençoa a vida do rei Naás. Né? Entendeu? Aí ele vai, traz tudo de volta. Quando chega em Besor, os 400 que foram disseram assim, ó, tudo bem, as mulheres sim, mas os despojos não. Eles não lutaram. Davi disse, eles lutaram. Porque às vezes, descansar também é lutar. Às vezes descansar também é uma luta. Eu tenho dificuldade de descansar. Eu tenho insônia. Se eu conseguir descansar 8 horas, eu passo o dia agradecendo. Descansar é uma luta. Por isso que Pedro e os demais discípulos não têm condições de descansar na tempestade. Eles acordam quem descansa. Acorda, vamos morrer. Depois que Pedro aprendeu a técnica, né, de descansar em Deus, eu morro que hora amanhã? Dá um exemplo aqui, tá? É às 3 da tarde. Por quê? Não, porque eu vou dormir. Aí lá para as 12h30, se quiser me acordar. Tá na prisão dormindo, né? Cara, mas na tempestade ele fez o quê, Fábio? Se desesperou. Se desesperou tanto que foi até pras águas, né? Aprendeu que se Jesus está no comando, você pode dormir. Jacó também aprendeu essa lição, né? Aprendeu. Descansou no deserto, Correu, dormiu. fez de uma pedra um colchão, um travesseiro. Dormiu. Até sonhou. Então, assim, Davi disse assim, não, eles também vão ter direito. E aí eles também te deram parte dos despojos. Aí criou a lei dos despojos, né? Então, olha que coisa, cara. Daí estava cansado na caverna de Adulão, alguém foi lá e trouxe de volta. Só que quando os homens que o levantaram na caverna de Adulão quiseram matá-lo, apedrejá-lo, Davi disse, não precisa me apedrejar. Nós vamos trazer tudo que é nosso de volta. Então eu creio que nós vamos trazer o que é nosso de volta. A honra
da igreja, vai ser trazido de volta. E ninguém precisa trazer força. Ninguém precisa lutar pela igreja. A igreja tem um dono. Ele é o dono da E igreja. tudo que está acontecendo, Tá no controle dele. do dono. Ele sabe quem tem que sair, ele sabe quem tem que limpar. Ele sabe o que tem que fazer. Cabe a nós orar, pedir misericórdia, porque a gente não quer que interessa quem pecou e a gravidade do pecado. Como Deus não quer que essa pessoa se perca, eu também não quero. Eu quero que essa pessoa seja salva. E o nosso Como papel qualquer ainda é orar por a pessoa. É nossa obrigação. Nossa obrigação.